Hoje estamos aqui para iluminar pontos escuros, assustadores que descobrimos depois de um tempo convivendo no relacionamento. Quando a gente conhece, né, as aparências são encantadoras, a gente gosta muito daquilo que a gente vê, porém, gradualmente, à medida em que a intimidade vai nos apresentando mais da personalidade, tanto pessoal quanto do outro, a gente vai mostrando os outros lados, né? Os conteúdos mais reservados, que são mais profundos, e de repente vem uma sombra de uma possessividade, de um controle absurdo da vida do outro, das rotinas do outro. O que mais? Vícios que eram escondidos, pessoas envolvidas com problemas financeiros, com desfalques, às vezes até corrupção. Uma dificuldade de compartilhar, e aí surge essa sombra da avareza, né? Nesse sentido, né? De uma ganância, de uma posse, de né? Uma dificuldade de abrir a transparência das finanças. O que mais? O ciúme, né? Ciúme, um apego doentio à própria família ou uma relação anterior que não era demonstrado, toques, né? Problemas emocionais mais sérios. Uma explosão agressiva, né? Às vezes por situações bem cotidianas. Então isso tudo vai surgindo, né? Cada relação com certeza vai se deparar com um ou mais de pontos que surpreendem, porque à primeira vista não é o que estava ali demonstrado, mas sabemos que cada um, né, nós trazemos esses conteúdos que dizem respeito a experiências do passado que a gente viveu e que foram de alguma forma armazenadas nessa nossa parte inconsciente porque houve algum tipo de repressão, algum tipo de punição, né? Quando eu manifestei isso em algum momento da minha infância, isso teve ali uma censura, então esses conteúdos eu disfarço da minha própria pessoa, né? E por isso que surge quando vem intimidade, quando a gente começa a relaxar, quando a gente se revela mais natural para o outro. E aí vem, brota, né? E sombra não é uma coisa demoníaca, né? Então, como a Lu trouxe, são conteúdos inconscientes que a pessoa não sabe lidar muito bem. Então, todos nós temos sombras. Essas sombras, elas têm um sentido até benéfico para a própria pessoa, porque quando ela aflora, é um grito de cura também, é um grito de olhar, né? Na constelação a gente sempre está falando do ver, né? Eu vejo você. E aqui tem uma dinâmica legal na relação de casal, que quando duas pessoas se encontram, aquela pessoa que manifesta algum tipo de sombra, ela está provocando o outro a olhar também para as próprias sombras. Então é uma dinâmica que poucas pessoas entendem, geralmente quando o outro está manifestando algo, ele quer eliminar aquele problema. Uma reatividade, né? Isso é ruim, eu acho que eu escolhi a pessoa errada, tem um problema com a parceira ou o parceiro, né? Vamos fazer uma terapia para resolver isso aqui. Mas consertar o outro, né? E na constelação a gente sempre entende, temos que olhar para nós e um sistema familiar atrai um outro sistema familiar. E cada um dos dois tem sistemas diferentes, mas ambos precisam olhar para algumas coisas, né? Então vou dar um exemplo. Uma pessoa com vícios, ele está provocando a outra pessoa a também olhar para a sua incapacidade, às vezes, de resolver o vício do outro. Não a tentativa de curá-lo, mas a incapacidade, a frustração, a dor, a tristeza de ver que você é impotente, né, diante. E que possivelmente isso já ocorreu em algum processo familiar vivenciado lá por trás. Pode não ser que você esteve diretamente envolvida nisso, mas às vezes sua mãe, seu pai, um avô que acabou ao falecimento por uma questão de cirrose. Então às vezes a gente não tem dados apurados do contexto, mas faz parte, então tem um eco, né, que ressoa do presente com algo de trás. Mesma coisa a questão da avareza que a gente estava falando, né? Como foram partilhas familiares, né? O que aconteceu aí nessas heranças de 3 gerações para cá? Houve acordos justos, houve sacanagem, né? Por que esse apego
tão forte se faz presente quando é somar na relação, né? E aí essa energia entra dura, inflexível. Uhum. E você está sendo convidado, então, a dissolver as negações em relação a isso, né? Então, a constelação sempre traz esse ponto. Nós olhamos para os nós, eles surgem na nossa vida, de todo mundo, para que a gente aprenda a ficar em paz com aquilo do jeito como é. Então, não estamos dizendo a gente vai deixar de lado algo grave e não vamos tentar resolver. Mas existem dois lugares importantes. Um é da necessidade de resolver algo grave, ok, mas tem esse outro que é do trabalho interno, que você, como um buscador, acredito, né? Então você vai olhar para dentro, vai olhar para o teu sistema familiar, vai fazer a sua análise para poder entender o que dentro de si você não aceita. Ao modificar isso, nossa experiência, né, como consteladores, muitas vezes algo se resolve fora. Pode até ser uma dissolução da relação, mas algo se resolve fora. Quando você está em paz com o interno, fora também acontece um movimento, vamos dizer assim. E com essa qualidade de consciência que a Alex está trazendo, a gente não corre o risco de querer mudar o outro ou de culpabilizar a outra parte por algo difícil, desafiador que a relação está passando. Ambos estão sendo chacoalhados com isso e pode sim ser uma oportunidade muito enriquecedora para ambos irem além dessas dores que os sistemas trazem, porque estamos juntos nos curando, né? A gente sempre reforça isso dentro da nossa visão sobre as relações. Aquilo que é desafiador nos move para dar passos além e juntos vamos aí lapidando essa história de se relacionar, incluindo na luz e trazendo a luz as sombras, tá bom? Então ficamos por aqui, deixando essa luzinha chegar um pouquinho para vocês aí. Até um breve vídeo.